Queremos agradecer ao André Fraga, Vitor Cavalcante e Savile Alves por suas explanações. Pessoas felizes constroem um mundo mais sustentável. Por quê? Este é o primeiro tema da tarde. Chamamos ao palco o professor de sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas e coautor do livro Gestão de Negócios Sustentáveis, Eduardo Pedreira. Boa tarde a todos e todas, e é uma alegria estar aqui, meus pares aqui, a todos e todas que vieram hoje à tarde para que a gente pudesse conversar. Eu já quase posso chamar este fórum de minha casa, considerando o fato de que as últimas 3 edições eu tive aqui. E é sempre uma alegria ver gente nova e rever alguns rostos aqui que já começam a se tornar familiares. Eu queria... meu tema está posto aqui e eu queria fazer um exercício básico com você, e para esse exercício eu acho que eu não estou identificando ninguém que está sozinho ou sozinha aqui, mas eu queria te pedir a gentileza que, caso você esteja sozinho e sozinho, você chegue para perto de alguém aí, porque eu vou te dar uma pequena tarefa rápida, eu vou fazer com você. Perversidade seria uma palavra muito dura, mas eu vou fazer com você um pequeno exercício. Vou te pedir para você contemplar um quadro, e eu queria que você pudesse dar um título a este quadro, tá bom? E você pudesse observar, quem sabe, uma ou outra coisa que te chamasse logo a atenção. É pena que a gente tenha pouco tempo para a contemplação do quadro. Eu, por exemplo, vi esse quadro, gastei um tempo significativo diante dele, mas eu queria te convidar a olhar o quadro. Já te aviso, aqueles que têm algum problema cardíaco, as cenas são fortes, ou a cena é forte, brincadeiras à parte. O quadro é esse. Eu sei que ele está meio escuro, mas acho que ele é até um pouco sombrio. Observa um pouquinho, dá uma olhada nele, tenta ver o que te chama a atenção, talvez uma outra coisa que você não identifique. Será que você consegue dar uma olhada? Será que a gente pode ficar em pé só um instantinho? Só um instantinho. E fala para a pessoa do teu lado qual é o título desse quadro. Você até pode dizer assim, título nenhum, porque eu não estou enxergando nada. É um título, é um título, é um título, é um título. Eu não estou, só estou vendo uma coisa esquisita ali com a asa e tal. Mas se você tivesse que dar um título, ou não, esquece o título se você não conseguir. O que te chama a atenção logo de cara nesse quadro? Dá uma olhada, o que te chama a atenção ali? Beleza. Alguém conseguiu dar um título para o quadro? Alguém? Alguém? Como? Tá escuro, grande título. Grande título, tá escuro. Alguém conseguiu dar um outro título além desse? Não? Ela fez assim, tchau. Ah, beleza. Alguém conseguiu dar um título? Hã? Anjo da Morte. Hã? Por trás desse... Cara, você tem um pinta de roteirista de Netflix, né? Por trás da escuridão. É um quadro fantástico. É um título fantástico. Tem alguma coisa logo que chama a atenção? Alguma figura central aí no quadro? Hã? A proteção. Fantástico, fantástico, fantástico. Desculpa, eu não ouvi? O esqueleto, podíamos chamar o quadro de O Esqueleto, não é verdade? Antes da gente sentar, eu vou dizer qual é o título do quadro. Esse quadro tem por título, como eu não falo italiano, vai ter que ir assim mesmo. Esse quadro tem por título La Umana Fragilità. Ele foi pintado no século XV por um pintor italiano chamado Salvatore Rossa, natural da cidade de Nápoles.
E eu tive o privilégio de contemplar de perto esse quadro no Fitzwilliam Museum, na cidade de Cambridge, na Inglaterra. Talvez lhe seja estranho eu dizer belíssimo. Eu queria que você sentasse agora. E o título, La Humana Fragilità, traduzindo para a gente, o título do quadro é A Fragilidade Humana. Tudo neste quadro é quase que uma metáfora da fragilidade humana. Eu vou ressaltar algumas coisas nele para você. Primeiro, esta mulher com a criança no colo tem na cabeça um arranjo de flores. Estas são chamadas as flores de Vênus, deusa romana. E estas flores de Vênus têm, entre outras características, uma que lhe sobressai, que é o fato de que quase que elas florescem e morrem no mesmo dia. Fragilidade. Depois eu quero ressaltar com você estas duas crianças que tecnicamente chamam putis, mas isso não vem ao caso agora. Observe que são duas crianças. Isso aqui é uma espécie de fogos de artifício, como a gente está na Bahia, todos aqui sabemos lembra de chuvinha? Não tem uma coisa dessa assim no São João? E ali você tem uma vela cuja chama acende e apaga rápido. Fragilidade. Será que você é capaz de identificar com o que essa criança está brincando? Bolhas de sabão, que pela sua própria estrutura é frágil. E aí, mais ainda, eu queria ressaltar, olha o que é que está ali, alguém sabe que figura é essa? Aqui a coruja, sinônimo de mau agouro ou de morte, apontando para a fragilidade da vida humana. E talvez a cena central do quadro está aqui. Ali fica muito fácil de ver, essa é a figura da morte, esse esqueleto é a morte. Observa a criança ali no colo, e a morte pega a mão da criança e escreve nesse papel aqui uma frase. E esta frase que o Salvatore Rosa coloca no seu quadro, ela reflete a própria experiência do pintor italiano que perde o seu filho e perde 4 irmãos numa praga que devastou a Europa. E a frase que a morte escreve segurando o braço da criança está ali em latim: conceptio culpa, nasce pena, labor vita, necesse mori. Salvo melhor pronúncia. A concepção é um pecado, o nascimento é dor, a vida é trabalho, a morte é inevitável. Salvatore Rosa, quando ele pinta esse quadro, ele está numa Europa que era uma porção de pequenos reinos brigando um com o outro, as condições sanitárias horríveis, a vida humana era algo... Eu escolhi a propósito, deixa que eu controlo aqui, muito grato por tua ajuda. A vida humana estava num processo de profunda fragilidade. E eu tenho uma pergunta que a gente talvez não tenha tempo de responder, deixe-me respondê-la para você, mas ainda assim eu gostaria de fazer. Como é que a gente explica o fato de que nos últimos 500 anos, esse quadro que eu acabo de mostrar para vocês, ele aí, século XV, nos últimos 500 anos, um reino cheio de nações, estados divididas, brigando entre si, milhares, milhões e milhões de pessoas perdiam a vida, ou em guerras ridículas, ou em pragas que eram fruto de condições sanitárias absolutamente atrasadas. Como é que você explica que, em 500 anos, este lugar absurdamente frágil, chamado Europa, em 500 anos, se torna o berço
de uma civilização chamada a civilização ocidental, que dominou o mundo. É pena que a gente não tem tempo. Mas se a gente fizer o acompanhamento da história e da ascensão dos impérios, nenhuma civilização, nenhum império, em tão pouco tempo, foi capaz de se estabelecer no mundo como a Europa e a civilização ocidental. Eu só quero lembrar você que antes do século XV, nos primeiros 14 séculos da história, você tinha o Império Romano dominando nos 7 primeiros séculos, o Império Chinês fortíssimo, nas Américas aqui, Inca, Astecas, Maias, você tinha um conhecimento absurdo de arquitetura, matemática e tal. E o que era a Europa? O que era esse pequeno aglomerado de gente sem qualquer expressão? O que explica que em 500 anos, o que é nada em termos de história? Só para lembrar, há 200 mil anos atrás, nasce o Homo sapiens. Há 200 mil anos atrás. 500 anos. O Ocidente se estabelece em todo o mundo. O que aconteceu? O que explica isso? 7 aplicativos explicam a ascensão da Europa e do mundo ocidental. 7 aplicativos que revolucionaram tudo. Primeiro aplicativo, competição. Como em nenhum outro momento da história, a Europa foi capaz de estabelecer uma enorme competição entre os seres humanos como sem precedentes. E no âmbito da economia, essa competição se sobressaiu de maneira absurdamente relevante. Segundo aplicativo, ciência. O mundo se cinge e o pensamento mitológico fica para trás e o pensamento científico é inaugurado. Por conta disso, nesta época, ou a partir dela, a gente sofre no mundo uma revolução científica. Outro conceito, outro aplicativo fundamental que explica isso, o conceito de propriedade privada. A ideia de que eu sou um indivíduo e como indivíduo eu tenho como primeiro direito inalienável, e lembrem que direito inalienável é aquele direito que não se aliena, eu tenho como direito inalienável a minha propriedade privada. Mas a medicina, sem dúvida alguma, por causa da competição, por causa da ciência, por causa do conceito de propriedade privada, surge de maneira intensa ou evolui, chega a um dos pontos máximos da história, a medicina, catapultando, elevando a Europa e o Ocidente em relação a todas as outras partes do mundo a um lugar de profunda civilização e progresso. 5, inaugura-se consumo. O colega que me antecedeu aqui, que mostrou lá o Ford T, e vocês lembram que lá no início o Ford T, você tinha o T1, não era verdade? Não era um só modelo, uma só cor. A sociedade de consumo, por causa da competição, por causa da ciência, propriedade, medicina, a sociedade de consumo diz agora o seguinte: se lá atrás a base filosófica era penso, logo existo, agora consumo, logo existe. E não mais uma cor de carro, não mais apenas algo, uma coisa só. E depois que a sociedade do consumo cresce e chegou ao ponto em que ela chegou hoje, deixa-me só te contar uma história. Você pode imaginar que, apesar da minha farta cabeleira, eu ainda uso shampoo. Dia desses eu fui comprar um shampoo Dove. Por favor, me dê o benefício, não me roube esse prazer. Vou eu comprar um shampoo Dove no supermercado. Com perdão da expressão mais coloquial. Que inferno. Tinham tantas opções, mas tantas opções. Evidentemente, diante de tantas opções, eu fui por eliminação. Dove para cabelos cacheados. Já tirei logo a primeira parte. Fui indo, até chegar ao ponto de eu chamar a menina e falou assim: me dá o mais base possível.
estamos diante do dilema ou da angústia de ter que escolher, de ter que escolher, de ter que escolher, de ter que escolher. E quanto mais as opções se colocam, tanto mais a angústia de escolher se impõe. Mas, sociedade de consumo, 6. Max Weber iria dizer que um dos gatilhos da criação desse sistema, que a gente não conseguiu inventar nenhum outro sistema econômico capaz de gerar riqueza. Por favor, não entenda a riqueza como fortuna, entenda a riqueza aqui como algum grau de bem-estar social. O capitalismo foi a única maneira que a gente chegou até agora como história. Quem sabe daqui na frente a gente vá criando outros sistemas ou tendo que reinventar o capitalismo. Capitalismo consciente, capitalismo mais colaborativo, capitalismo humano. Mas um dos gatilhos foi a chamada ética protestante, que tinha 3 bases. Primeiro, quer ganhar algum dinheiro? Não fica procurando se aliar às fontes de financiamento oligárquicas que só vão te privilegiar. A ética protestante dizia: quer ganhar algum dinheiro? Acorda cedo. Vai dormir tarde. Trabalho. Mais. Trabalho associado à educação. Mais. Trabalho, educação e poupança. E por poupança, eu adio a minha gratificação. Ou seja, aquilo que é o meu consumo imediato fica relativizado. Eu jogo a minha satisfação para frente, porque eu não sei o que virá no dia da manhã. Esses 7 aplicativos combinados, esses 7 fatores combinados, trouxeram para o mundo um grau de civilização e de progresso não conhecido até agora. Eu estou vendo diferentes faixas etárias aqui. Muito legal. Mas eu e você, independente da idade que tenhamos, a gente é fruto deste mundo aqui. E este mundo civilizado, este mundo com foco forte no progresso, no seu desenvolvimento, este mundo é um mundo que a gente está vivendo hoje, batalhando com ele no que diz respeito a lixo, a economia compartilhada e tudo aquilo que tão brilhantemente já me antecedeu até aqui. A grande pergunta que a gente faz é o seguinte: esse mundo, ele foi capaz de nos fazer mais felizes? Nós estamos mais felizes do que Salvatore Rosa e a sua geração? Será que as coisas da maneira como elas se constroem ou têm sido construídas e o mundo que a gente está é um mundo que nos tem trazido mais felicidade? Certamente essa não é uma resposta fácil e ela não pode ser dada aqui. Eu quero te mostrar algumas coisas. Eu quero te mostrar uma coisa que aconteceu no mundo dos negócios. Eu quero te dizer algo especialmente forte. De todas as forças que compõem a sociedade humana, nenhuma força, me perdoem a redundância, nenhuma força é tão forte como a força do capital, como a força econômica. E eu acho absolutamente lindo a gente ouvir o que a gente ouviu até agora. E as 3 falas que me antecederam me enchem de esperança para sair daqui, porque é uma clara evidência de como o dinheiro se reinventa. Porque, até esse momento, me parece que só o capital salva o capital. Por outras palavras, os negócios, que são uma força fundamental neste mundo que nós criamos, negócios que conseguiram erguer e destruir coisas belíssimas, como diz o poeta baiano, esses negócios têm, dentre as outras forças da sociedade, sofrido um grande desafio. Eu peço licença a todos os homens e mulheres de negócios aqui, e aqueles não iniciados, eu fiz uma demonstração simples. Depois de 10 anos de fórum de sustentabilidade, já ouvimos ou já deveríamos ter decorado um negócio, uma expressão cunhada, gestada, nominada por um cara no ano de 1994 chamado John Elkington, quando ele falou do triple. Alguém lembra? Triple
bottom line. Isso aqui é uma demonstração contábil simplificada de uma empresa fictícia chamada Happiness S.A. Você é dono, você é dona desta empresa. Até os anos 90. Sabe como que eram as decisões de negócio? Sabe como é que a gente analisava o negócio? Da seguinte maneira. Está vendo aquela primeira linha? Nosso negócio faturou 5 milhões. A gente tem que olhar o custo de produção. A gente gasta 2,5 milhões para produzir, hipoteticamente, um produto que nos trouxe 5 milhões. A margem bruta é, como você está vendo ali, a diferença entre a receita e o custo de produção. Mas nesta primeira parte aqui, basta olhar para isso aqui, ó, num primeiro momento. Lembra que a gente olha para a parte de despesas operacionais, se gastar muito tempo com isso, impostos, taxas. Desculpem falar de maneira mais técnica, estamos no mundo pré-EBITDA, mas vamos lá. Despesas operacionais, 2 milhões, impostos, 250, depreciação, 100. Dá uma olhada lá. 150 mil. Aquilo ali é o teu profit, é o teu lucro. Quando você sentava na cadeira para decidir qualquer coisa relacionada ao negócio, qualquer coisa, você tinha que olhar o top line, que é a linha de cima, e você tinha que olhar o bottom line, que é a linha de baixo. E aí, todas as decisões de negócio, todas as decisões de negócio estavam o tempo todo focadas, não no top line, porque o top line é só o faturamento, estavam focadas no bottom line. Então, quando você ia dizer, reciclo ou não reciclo lixo, apoio ou não apoio isso, faço ou não faço aquilo, destruo ou não destruo o planeta, trato mal ou trato bem os meus colaboradores, todas e quaisquer decisões estavam relacionadas a o bottom line. Tem algumas maneiras de você mexer no bottom line. Primeira maneira, você vai lá, e o bottom line está lá. A primeira maneira que você tem que fazer é tão simples quanto você pode diminuir a tua despesa operacional. E se você diminui, se você mexe na tua despesa, teu bottom line aumenta. Ou você pode tentar aumentar a tua receita. Se você aumenta a tua receita, evidentemente, não esquece que teu custo de produção vai aumentar, teu bottom line vai estar aqui aumentado. Só tem um detalhe. Se você cortar a despesa, você afeta a qualidade do produto e do serviço. E se você aumenta a venda com despesa necessariamente cortada, com custo reduzido, você também só aumenta a receita. Por isso, que na década de 90, as pessoas que tomavam decisão de negócios mais cobiçadas eram aquelas que conseguiam olhar esse bottom line e manter esse equilíbrio. Até que aparece um cara e diz assim, peraí. Tem alguma coisa faltando aí. O bottom line só explica o profit, só explica o lucro. A gente precisa acrescentar mais 2 linhas de baixo. O impacto social que o meu negócio causa e o impacto ambiental que ele causa. Nasce daqui a figura do triple bottom line. E é a partir daqui que a gente fala que um negócio, para ser sustentável de fato, ele precisa ser economicamente viável. E como é que eu faço isso? Balanço financeiro. Eu checo. Socialmente justo. Entra no mundo dos negócios, dos relatórios de sustentabilidade. E ambientalmente responsável. Agora, a esse ponto, eu paro para te dizer uma coisa. Não conseguiremos construir um mundo mais feliz enquanto a gente não mudar a cabeça e a percepção dos negócios. Porque os negócios são fundamentais na construção da felicidade. E eu digo para você, individual e coletiva. Felizmente, a percepção de que negócios já não podem mais ser medidos só pelo profit, esquecendo o people e o planet. Agora vem aqui, senta na cadeira e pensa um negócio para o mundo.
um negócio que eu e você estamos pensando e que só produz mais lixo. Imagina isso. Imagina um negócio que, ao invés de produzir mais fluidez para o trânsito das cidades, seja um negócio que aumente o tempo de trânsito. Imagina um negócio que arrebenta com a saúde da gente. Sabe o que está começando a acontecer no mundo? O nosso grau de felicidade produzido somente pelo profit, o nosso grau de felicidade produzido somente por aquilo que se possa chamar civilização, desassociado dos outros aspectos, é tão grande que sim, Rafael. Se na época de Salvatore Rosa as pessoas morriam de uma praga que era algo físico, hoje a gente morre das doenças da alma. Depressão, a dor prematura de existir, suicídio em alta no meio de jovens. O que coloca na pauta dos negócios, da vida, da escola, da família, do dia a dia, a grande pergunta: o que é ser feliz? Como é que a gente cultiva essa arte? Como é que a gente consegue ser mais feliz individualmente? Como é que a gente consegue ser mais feliz coletivamente? A gente conversava no almoço, o Rafael me perguntava sobre a métrica, e essa métrica meio que existe. Sobre o que é uma pessoa feliz, o que é uma cidade feliz. Se a gente explica o que é uma pessoa feliz, a gente explica o que é uma cidade feliz, a gente explica o que é um país feliz. Tem alguns consensos já. Você sabia que as métricas já dizem que se a tua renda familiar chegar até um patamar de 78 mil dólares ano, sei lá, isso vai dar uma renda familiar aí de uns 25 mil reais. Eu não sei qual é teu patamar. Talvez você saia e diga assim: bom, se o patamar da felicidade é uma renda familiar de 25 mil, eu estou muito infeliz. Talvez a gente diga isso. Só quero te dizer uma coisa. As métricas já dizem que a partir disso, nada, nem um centavo a mais, afeta o bem-estar. Por isso, se a questão já não é mais profits, não é mais dinheiro, a gente tem que pensar essa questão por um outro lado, sem tirar o profit. Porque, assim, ouvindo esses empreendedores fantásticos aqui, que coisa fantástica deve ser. A gente olha assim, deve ser chegar em casa e dizer assim: cara, estou fazendo alguma coisa pelo mundo. Essa pergunta, o que é uma pessoa feliz, o que é uma sociedade feliz, essa pergunta, ela tem 2000 anos de tentativas de resposta. Eu não vou fazer isso aqui, propositalmente, mas só quero te dizer o seguinte: a felicidade pode ser encarada como um bem-estar subjetivo. E bem-estar subjetivo, ele é interno. E aí, meus caros e minhas caras, não adianta tentar explicar o fato de que neste exato momento tem 2 crianças em áreas absolutamente degradadas socialmente dessa cidade, com esgoto a céu aberto, vivendo num quarto que se possa chamar de casebre ou casa. Não tem como explicar o fato de que aquela criança ali, por alguma razão, é mais feliz do que uma outra que já está na versão 20 do iPhone e que está diante de si vendo o mar mais cristalino de Salvador. A felicidade tem esse aspecto do bem-estar subjetivo. E aí, só com tempo para a gente mergulhar nisso. Só tem que quando a felicidade era vista só como bem-estar subjetivo, algo interno, tinham 2 grandes tinham 2 grandes matrizes de pensamento que explicavam a felicidade. Você ia ou para a filosofia ou para a teologia. Ou eram os pensadores da subjetividade, ou era Deus. Aliás, boa notícia,
Pelo menos para mim, tá? Valor econômico de hoje. Galera da UNB em Brasília, adaptando métricas do MIT, Massachusetts Institute for Technology, nos Estados Unidos, acabam de publicaram hoje o impacto da inteligência artificial no futuro do trabalho. E tem a lista dos trabalhos que vão ser automatizados ou que vão desaparecer. Não vou dizer para que não saiamos alguns deprimidos daqui hoje à tarde. A razão óbvia, a notícia óbvia, que os números não precisam mostrar. As profissões do futuro são aquelas que continuarão investindo na alma, na subjetividade e no coração. Porque, como você sabe, o algoritmo pensa mais rápido do que eu, processa mais dados do que eu e é mais preciso do que eu. Só não tem alma. Detalhe, o bem-estar não é só objetivo, ele é um bem-estar, não é só subjetivo, ele é um bem-estar objetivo. E aí a gente sai do reino puramente da filosofia e da teologia. A psicologia tenta explicar a felicidade por dentro, a sociologia a felicidade por fora, a economia a felicidade em números, a neurociência a felicidade que vem do cérebro. A grande questão é que se felicidade é uma combinação entre bem-estar subjetivo e bem-estar objetivo, tem uma coisa: cidades felizes, negócios focados em profit, people e planet, construtoras, apartamentos e coisas que eu não vou repetir aqui porque o Rafael já nos adiantou tão brilhantemente. Eu quero te dizer que separar essas duas coisas é burrice conceitual e metodológica. Pessoas interiormente felizes são mais sustentáveis. E se são mais sustentáveis, criam negócios mais sustentáveis e cidades mais sustentáveis. E aí se estabelece um círculo virtuoso entre o bem-estar de dentro e o bem-estar de fora. E quando um falha, o outro compensa. Quando o bem-estar objetivo que me cerca falha por degradação, sabe-se lá do quê, o bem-estar interno segura aquilo que as circunstâncias não dão. E as boas circunstâncias ao meu redor, morar num lugar com fluidez, segurança, comunidade, só alimenta e cria o bem-estar subjetivo. Felicidade, portanto, é essa conjunção entre esses dois fatores. Pessoas felizes são pessoas mais sustentáveis. Elas são felizes porque são mais sustentáveis. E porque mais sustentáveis, terminam sendo mais felizes. Minha profunda esperança, e eu saio daqui mais energizado ainda, é que a gente vai descobrindo cada vez mais. E aqui eu introduzo uma última palavra e fecho a minha fala. A gente vai descobrindo qual o propósito pelo qual a gente vive, existe, cria negócio, vende apartamento, constrói. Para explicar isso, e aqui eu termino, era uma vez um alemão que viajava de trem na Europa e viu uma chinesa. Um olhou para o outro, primeiro olhar, segundo olhar, se namoraram, ela mais longe no trem, ele mais aqui, os dois se aproximam, sentam. Problema, ele falava alemão, ela falava chinês. Os dois começam a se comunicar com mímica. E você sabe que para ter e fazer amor, não precisa falar a língua do outro, não é verdade? Começaram a namorar. Ela teve que voltar para a China, ele continuou na Alemanha. O que ele fez? Apaixonado? Aprende chinês. Corre atrás. E começa a trocar cartas com ela. Logo, logo a mídia local sabia que tinha um alemão que aprendeu chinês para trocar cartas com o seu amor na China. Ele começou
a dar entrevistas. Depois ele começou a dar palestras na empresa. Depois ele começou a dar cursos como aprender mandarim. E depois que esse negócio se avolumou a tal ponto, adivinha o que começou a acontecer com ele? Ele não tinha mais tempo de escrever cartas. Até um dia que ele teve que fazer uma pergunta. Porque ele tinha tudo. Ele já tinha sucesso, ele já tinha evidência, ele já tinha tudo. Até que quando ele se sentiu infeliz, ele teve que voltar para uma pergunta. Por que eu existo? Para que eu estou aqui? E ele descobriu que ele só aprendeu a falar chinês para trocar cartas de amor com alguém. Eu acredito que quando a gente redescobre que o propósito da nossa vida é ser e fazer outros felizes, a gente constrói cidades, negócios e um mundo muito, muito mais sustentável. A boa notícia é que esse mundo já está aqui, existe, não na medida que a gente quer, mas não percamos a esperança. Vamos olhar e ser parte dessa história. Obrigado.